Olá, meus amigos. Vamos falar sobre a história da igreja. No dia 31 agora de outubro, nós temos o Dia da Reforma, um dia tão importante para a igreja cristã no mundo todo, não é? E o nosso tema de hoje é esse. Se liga, porque já já a gente conversa. Então, meus amigos, já estava com saudade, né? Ficamos aí algumas semanas sem gravar, com algumas atividades, viajei, mas agora estamos prontos para continuar e a todo vapor. E como nós estamos no mês de outubro, que é o mês da reforma, no dia 31 agora de outubro, a gente tem esse dia tão especial para celebrar mais um ano que a gente relembra a reforma protestante. É sobre isso que a gente conversa e hoje eu tenho um amigo meu muito especial, um irmão já de coração, de muitos anos, apaixonado por teologia, apaixonado por estudar e por dar aula, ensinar teologia. Eu estou falando do meu amigo pastor George Wilson Fernandes. Pastor George, bem-vindo ao nosso Intria de hoje. Assim, só nós dois, face to face. Porque você já veio aqui com outros colegas, agora para a gente conversar sobre esse tema especial. Bem-vindo. Ok, obrigado pelo convite, pastor Ivaldo. Nós somos realmente irmãos, temos a mesma identidade, né? Não só em Cristo, mas uma amizade de muitos anos. Estamos aqui para contribuir naquilo que a gente possa esclarecer sobre essa questão da história, né? É importante da gente lembrar os nossos marcos históricos. Deus sempre, ao longo da revelação bíblica, ele se preocupou com isso, em estabelecer marcos históricos. E a gente via, desde o Antigo Testamento, eles colocando pilhas de pedra, rochas, para marcarem alguns fatos que ocorreram biblicamente, para que as próximas gerações pudessem entender da história e não esquecer a história. Maravilha. Bom, nós estamos no mês de outubro, e no mês de outubro a gente celebra, né, um dia tão importante para a igreja evangélica, para a igreja cristã, no mundo todo, especialmente para os chamados protestantes, porque no dia 31 de outubro a gente completa mais um ano da reforma protestante. Bom, mas antes de a gente começar a falar, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, dizer aqui para vocês quem é o pastor George. Ele é mestre em teologia e ciência da religião, ele é MBA em marketing, pós-graduado em engenharia de produção, em docência do ensino superior, psicologia e aconselhamento pastoral, é graduado em gestão empresarial, bacharel em teologia, licenciatura em pedagogia, docente superior, pastor e capelão evangélico, é coordenador acadêmico do CETAD e diretor da ELPA, diretor administrativo da nossa Academia Evangélica de Letras do Pará e é um dos acadêmicos da nossa Academia Evangélica de Letras do Pará. Bom, vamos começar então. Antes de a gente entrar realmente no tema, eu sempre gosto de conhecer um pouco a história dos meus entrevistados, né? Então, Jorge, como foi assim, primeiro a tua conversão e logo depois você já pode emendar aí contando o que te levou para essa busca, para essa pesquisa teológica, o que te levou a querer estudar teologia, já que você também tem formação acadêmica em outras áreas, inclusive de administração, o que foi que te levou para a teologia? Olha, a minha conversão foi fruto de oração das minhas irmãs, né? Eu tenho 3 irmãs, Simone, Suzane e Silvane, tudo com S. Faltou só a Silmara. Então elas haviam se convertido e eu era aquele jovem assim. Eu comecei a trabalhar com 15 anos e já entrei numa empresa grande e já era gerente, tudo tinha um salário razoavelmente bom. Então elas oravam pela minha conversão e eu assim, ninguém acreditava, nem elas. Um dia que teve um evento na igreja delas, eu fui de surpresa, e só para espionar, na verdade. E lá, durante as pregações, os estudos bíblicos, eu senti muito o chamado de Deus, né? Aí aceitei Jesus naquela ocasião, no ano de 88. Esse ano eu lembro bem porque
é o novo nascimento, realmente, né? Na minha vida, marcou minha vida. E logo nesse mesmo ano, teve aqui em Belém o primeiro Louvor Norte. Sim. O pastor Lourival Pereira, que era um amigo, e ele me convidou para um acampamento. O primeiro Louvor Norte foi um acampamento lá em Marituba, naquele IESP. Depois eu também tornei professor do IESP, olha só a identificação. Foi lá no IESP que eu cheguei atrasado, fui o último a ser inscrito, e não tinha mais vaga nos apartamentos, alojamento para eu ficar. Aí ele disse, olha, eu era recém-convertido, tinha meses de conversão, ele disse, olha, você vai ficar no lugar, só tem vaga no apartamento com os artistas, com os convidados, os adoradores que vieram. Aí eu fui para o apartamento com o pastor Paulo César, do Grupo Logos. Sim, que maravilha. O pastor Nelson, do Grupo Milad. Álvaro Tito. Só a nata. Ai, meu Deus. Eu sei, quando eu lembro disso, eu recém-convertido no neófito, e os camaradas voltaram a mão na minha cabeça, oraram por mim, e eu não tinha nem ideia do que estava acontecendo. E depois eu fui assistir uma apresentação do pastor Ebi Uber, ele era jovem, que é da Igreja da Paz. Lembra. Só fera, né? Só a nata. Rock pesado. O Ebi Uber era do rock, né? Aquele negócio todo aí, houve um impacto muito grande. Aí o pastor Guaraci Silveira, que era do Evangelho Quadrangular, ele fez um apelo para o ministério, para quem tivesse sentido o desejo, né? Nessa época eu já tinha me batizado nas águas no Espírito Santo, e foi um chamado muito forte, que eu saí para ir para o seminário. Eu fui para o Seminário Batista Equatorial e não pude me matricular, porque eles exigiam 3 anos de experiência de conversão, e carta do pastor e etc. Aí a gente ficou com aquela sede e nós fundamos um ministério aqui em Belém, Ministério de Evangelização de Jovens, eu e minhas irmãs, as 3 irmãs que oraram. Olha só. Nós fundamos a missão Alumiar, Alumiar Ministério de Evangelização. Aí organizamos essa entidade e passei a pregar, né? Um ano depois do Alumiar, eu fui ministrar na Segunda Igreja Batista, lá em Castanhal, era o pastor Shirleyton Gonçalves, que era reitor do Equatorial naquela época. Então, nós fizemos um fim de semana lá de conferência de bibliologia, né? Então, depois, quando foi no domingo, a gente conversando, eu disse para ele que eu tinha ido ao Seminário Batista, mas não me aceitaram. Aí ele disse, olha, você pode me procurar lá segunda-feira. Eu disse, você trabalha lá? Ele disse, eu sou o reitor, diretor lá. Eu sou o reitor do seminário. Sou o reitor de lá. Aí eu disse, tá bom, eu vou lá. Aí eu fui lá com ele, aí eu fiz as provas de admissão, prova de inglês, prova de conhecimentos bíblicos. Aí fui aprovado, e aí ele autorizou a minha matrícula um ano e meio, né? Ele autorizou, aí eu comecei e fiz o curso de teologia, bacharel em teologia lá no Equatorial, depois eu fiz o mestrado livre que tinha lá, continuando na Missão Lumiar, né? E veio, depois que eu entrei no Seminário Batista, eu nunca mais parei de estudar um dia da minha vida, né? Então são mais de 30 anos de ministério. Fui professor lá na FATEB em alguns momentos, no Seminário Batista Nacional. Eu fui professor no ITQ 20 anos, que é quadrangular. Eu fui professor aqui na Escola de Adoradores, do curso de Teologia. Nós trabalhamos junto no material didático do curso, algumas apostilas, tudo. E depois eu fui para o CETAD, né? E estou no CETAD até hoje, na direção, na coordenação acadêmica lá do seminário. Tá, assim... Estou falando só da teologia, né? Não, tranquilo. Vou fazer uma pergunta assim... Dos outros anos. Você tem várias cadeiras que você já assumiu nas disciplinas de teologia. E eu vou fazer uma pergunta igual como se pergunta para os cantores, compositores, que eu sei que é difícil de responder. Né? De todas as disciplinas da teologia, tem alguma que você se identifica mais, gosta mais? De vez em quando você já quase que automaticamente vai para ela? Eu sou especialista e mestre em teologia sistemática. Sim. Então são as doutrinas, pilares. Dizem os teólogos, e nós teólogos nos admitimos isso, que a teologia sistemática é a rainha das teologias. Sim. Porque ela contém as 10 principais doutrinas cristãs, né? Então, para você definir uma doutrina, você acaba tendo que estudar todas as outras áreas da teologia. Teologia histórica, teologia exegética, teologia bíblica, teologia prática.
Porque para estabelecer o corpo de doutrina, você tem que dominar toda a teologia, né? Então, acabei me apaixonando pela teologia sistemática e eu ministro todas as matérias de teologia sistemática. Tá, agora... Mas eu também, por ser coordenador acadêmico, uma das funções é eu preparar o material didático, eu capacitar professores. Aí eu acabei também me especializando em outras áreas, né? Em teologia histórica, por exemplo, que é o tema que a gente vai trabalhar. A teologia bíblica, que é Antigo e Novo Testamento. O que me, até durante o seminário eu tive assim um complexo, foi com o hebraico, né? Sim. Com as línguas bíblicas. O grego eu me saí muito bem, mas o hebraico eu tive um receio e restrição, mas eu consegui aprender o suficiente para fazer uso, né, dessas. Naquela época não tinha o que tem hoje, né? Não tinha. Hoje tem muitos recursos. Hoje tem tá até os chats de inteligência artificial que ajudam bastante o seminarista. Verdade. Mas naquela época eu tinha que comprar livros de hebraico, léxicos de hebraico, tudo em inglês. Então eu tinha que primeiro traduzir do inglês para o português para poder estudar o hebraico. Do hebraico. E da teologia sistemática, lá eu vou aprofundar um pouco mais. E dentro dessas disciplinas da teologia sistemática, dessas 10 disciplinas, aí nós temos bibliologia, cristologia, pneumatologia, teontologia, escatologia, eclesiologia, enfim. Dessas aí, qual é sem dúvida é escatologia. Escatologia, né? Você gosta de escatologia? Sem dúvida, é escatologia porque a gente estuda a doutrina das últimas coisas, né? Sim. A doutrina relativas às profecias bíblicas logos, né? para o advento da segunda vinda de Jesus, né? Então é um tema que todo dia, quando o Irã agora está atacando Israel, aí os escatólogos vão logo estudar para ver se tem alguma profecia sendo cumprida naquele fato histórico aí, o que está acontecendo. Tá certo, mas vamos lá, vamos avançar então para o nosso tema. A gente, como eu falei lá na abertura do nosso podcast, a Reforma Protestante vai completar mais um ano agora no dia 31 de outubro. Se eu não me engano, é 507 anos. 507 anos da Reforma Protestante. E é um dia muito especial, né, para nós cristãos. Assim, nós temos a história de Jesus, o Novo Testamento, e nós temos Jesus que aparece como resultado das profecias bíblicas do Velho Testamento, de um Messias que viria para ser, de fato, o Salvador de Israel. E a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, ele deu o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus. Então o Evangelho é pregado por Jesus, ele forma um grupo de discípulos que ele chama, treina, prepara, capacita, enche da sua presença e deixa inclusive uma promessa para eles, que quando ele fosse assunto aos céus, que eles ficassem lá em Jerusalém, para que do alto eles fossem revestidos de poder, para que então eles pudessem levar, né, essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Isso acontece lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, né, com o advento que hoje nós conhecemos como o dia de Pentecostes, o advento lá do Espírito Santo, que se manifestou na vida de Pedro e dos demais discípulos que estavam com ele. Ali a igreja se expande, até porque foram quase 3.000 pessoas que se converteram ali a partir daquela pregação de Pedro, e ali tinha pessoas de todos os lugares, né? O pessoal da diáspora estava ali, da dispersão dos judeus estava ali, né? O pessoal que veio para Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes. E naquele dia eles receberam o evangelho e saíram por lá. Até então, a gente sabe que Pedro, por ser um judeu raiz, fervoroso, né? Ele faz questão, lógico, de levar esse evangelho aos judeus. Só que daqui a pouco ele começa a perceber que o evangelho era muito poderoso e iria vazar para fora desse ambiente, para fora dessa seara que era o povo judeu e queria ser alcançado também o povo gentil. Ele faz isso depois que tem aquela visão, enfim. Aí aparece no cenário, um pouco mais ali na frente, o apóstolo Paulo, que é conhecido como o apóstolo dos gentios.
e de alguma forma Paulo expande ainda mais o evangelho, tirando dos confinamentos do povo judeu e levando o evangelho também para os gentios. A partir daí, então, a igreja começa a ter uma nova configuração. Primeiro porque se cumpre o que Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E vocês vão receber o poder que há de vir sobre vós, e então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então ela se expande, ela se espalha e sai, e aí chega na Europa e a gente começa a perceber o evangelho sendo espalhado por todo mundo. Aí então temos a proto-história da igreja, né? O início desse movimento do evangelho. A partir daí, em que momento a gente pode dizer a igreja começa a ganhar uma configuração que a gente entende como a igreja de Cristo, a igreja cristã? Eu queria que você prosseguisse a partir daí, dentro já da história, porque até aqui nós estamos dentro daquele contexto mais bíblico mesmo, né? Mas chega um momento que extrapola os próprios discípulos de Jesus ali, porque eles vão morrer e daqui a pouco tem outros que vão aparecer. Olha, você está me pedindo para fazer tipo um panorama, né? Um panorama da história do cristianismo, desse cristianismo primitivo, que é chamado por alguns autores. Bem, Jesus eu já ouvi pregações que diz que o Espírito Santo conduz a igreja, e é verdade, desde a igreja primitiva, foi o Espírito Santo que separou Paulo e Barnabé, foi o Espírito Santo que operou na vida de Pedro, que operou na vida de Paulo, e que os pregadores dizem que o Espírito Santo trama para acontecer os fatos históricos, né? Então, o Espírito agiu na vida de Pedro para os gentios. Nós percebemos bem isso no livro de Atos, a evolução do cristianismo no primeiro século. De 12 pessoas, depois, logo no primeiro sermão, 3.000, depois no segundo sermão, mais 3.000, depois perde-se a conta, começa a dizer que são multidões, depois são cidades inteiras, e aí o cristianismo cresce de forma exponencial. Ao final do primeiro século, já há cerca de 600.000 a 1 milhão de seguidores do cristianismo. Quando Paulo começa a viajar pelo Mediterrâneo e chegar a Roma e o evangelho se expandir, aí vem o segundo século com os apologistas, com aqueles patrística, que é os primeiros defensores do cristianismo, e começa a surgir então a figura da teologia. Nesse momento ainda não é mais uma igreja estruturada, né? Eu digo que o embrião da igreja foi em Atos 2, mas depois, lá na frente, em Atos 6 e 7, começa a haver uma estruturação, porque os apóstolos precisam pregar o evangelho e precisa ter uma equipe de assistência. Aí são escolhidos os diáconos. Tá? Então, os diáconos já começa a ver o embrião de uma igreja, uma organização, né? A princípio, a igreja é um organismo, eu creio que a igreja até hoje é um organismo, mas ela precisa ter, além de ser um organismo vivo, ela precisa ser uma organização, para que possa se estabelecer regras, metas e até planos de ação para a evangelização mesmo. O Espírito Santo, ele trama, como eu disse, ele planeja, ele leva, ele faz essas coisas todas, mas nós, seres humanos, a gente precisa estruturar na forma organizacional. E essa forma, ela começa a tomar pé e ordem a partir do primeiro concílio de Jerusalém, que começa a se estabelecer no século I ainda, em Atos 15, uma provável estrutura para quem é que vai pregar. Até o século IV, a igreja se expande em todo o Império Romano já, e definindo o cânon também, todo nesse período do primeiro ao IV século. Mas um fato realmente que fez com que a igreja crescesse. Nesse momento, a igreja não há templos, não há ainda essa estrutura física. A partir da conversão de Constantino, no século IV, 313, no Édipo de Milão, é que ele, usado por Deus, né, na questão de que agora o cristianismo vai ser tolerado pelo Império, a igreja começa a se organizar como organização, como um organismo passa a ser uma organização. Isso tem aspectos positivos e negativos, né, na conversão de Constantino. A igreja, ela continua sendo até hoje, eu creio que ela é até hoje dirigida pelo Espírito,
porém ela passa a ter um apoio de um poder político, já um poder paralelo. Jesus diz que o reino dele é outro, ele é o reino de Deus que ele vem implantar, e há um reino dos homens, que é o Império Romano. Então, em Constantino, ele nunca na vida dele ele se tornou um cristão devoto, assim, de fé. Não se tem nem notícia que ele se batizou efetivamente. Mas ele foi usado por Deus, né? Deus usa quem ele quer. Assim como Deus usou os persas para que os hebreus voltassem para a Terra Prometida, né? Depois do cativeiro babilônico. Sim. Ele usou até profeticamente. Ciro foi profetizado pelo profeta Isaías. Centenas de anos antes de acontecer esse fato histórico, já havia sido profetizado. Deus pode usar sistemas humanos, sistemas políticos humanos, para que o reino dele fosse estabelecido. E essa conversão, ou pseudo-conversão de Constantino, integrou a igreja ao império. E aí foi um impulso muito grande, em todos os sentidos, né? De crescimento numérico, geográfico, estrutural. Aí a gente começa a ver, porque foi a partir, no século I, teve o primeiro concílio, depois os outros concílios que apareceram, 7 concílios, até o século 7 e 8, os concílios chamados concílios ecumênicos, que estabeleceram as doutrinas fundamentais, né? Divindade de Cristo, divindade do Espírito Santo, sim, a Trindade, surgindo nesse primeiro período até o século V, que ocorreram todos esses concílios. Na verdade, aí você tem uma série de controvérsias, de embates sobre, por exemplo, a divindade de Cristo, né? As controvérsias chamadas controvérsias cristológicas, as controvérsias sobre a pessoa e obra de Jesus, sobre o próprio Deus, né? Aí surge a definição da igreja, da doutrina da Trindade. Começa a haver ali a criação de uma ortodoxia, de um corpo doutrinário que define as regras da fé e fundamentalmente no século IV, no final do século IV, exatamente em 394, se não me engano, que no Concílio de Cartago é definido o cânon, né? Os livros sagrados do Novo Testamento são fechados, o cânon do Antigo já havia sido fechado no século I, então aí já é a igreja cristã, já tem a sua antiga e a sua nova aliança, né? A Bíblia completa, pronta, canonizada. Aí então vem se confirmar mais adiante na Reforma a doutrina fundamental da sola Escritura, né? Somente a Bíblia como regra de fé e prática. Bom, então nós temos a figura de Constantino como o grande imperador que, por uma intervenção de Deus, enfim, Deus ele sabe como fazer as coisas, mesmo que não fosse a intenção pura do coração de Constantino, mas Deus utilizou da vida dele para essa ação de expansão do cristianismo, né? Eu vejo, pastor Constantino, como eu falei, né, Deus pode usar quem ele quer. A história dele não é uma história do nada, assim. A mãe dele, Helena, era uma jovem, e o pai dele, Constâncio, foi um chefe de uma legião que operava na Dalmácia, que hoje é a Sérvia, é aquela região dos Balcãs ali, que é a região comercial que separa a Europa do Oriente, né? Sim. É uma rota comercial. Então ele chefiava uma legião ali, e depois ele engravidou uma jovem adolescente, o nome dela é Helena, e ele saiu de lá e continuou a batalha, foi para Roma, se tornou imperador. Depois ele descobriu que ele tinha deixado um filho na Dalmácia, quando ele voltou para governar essa província romana daquela época. Aí ele descobriu e lembrou da jovem e até casou com ela, com Helena, e adotou o Constantino. Sim. Quando Constantino cresceu, foi trabalhar com outro imperador, outro general, né? E se tornou um grande general e subiu depois ao império numa batalha que ele venceu, comandando essas tropas com um imperador romano. E nessa batalha, que ele supostamente há uma lenda ou uma história que ele teria tido a visão da cruz, dizendo: com esse símbolo vencerás.
Aí ele criou aquele símbolo do P, que é e o Xipto, que são as duas letras gregas que formam o nome Christos. E é um P com uma cruz assim, parece um laço, que a igreja romana usa até hoje. Ele colocou aquele símbolo nos escudos. Então, na hora da batalha, o imperador que foi lutar com ele, pelo Império Romano, né, pela posse do Império. Ele era já quase uma divisão de Ocidente com o Oriente. E esse imperador que ia combater com ele, acidentalmente caiu da ponte, que eles iam atravessar a ponte para fazer a batalha. Ele caiu da ponte com a armadura e ele morreu. Quando ele morreu, todo o exército abandonou e o Constantino teve a vitória, e ele atribuiu essa vitória a Cristo. Sim. Porque ele entendeu que foi essa cruz que ele viu e aqueles símbolos nos escudos que deu a vitória. Tudo isso porque ele recebeu desde jovem. A mãe dele, Helena, já era uma cristã. O cristianismo já havia chegado naquela região e ele foi criado no cristianismo, né? Então havia já uma base de família da mãe dele. Inclusive depois que a mãe dele casou com Constâncio, eles foram morar em Roma. Ela era não era escrava, era aqueles que trabalham na agricultura na época. Sim. De lá, da colônia, e foi morar em Roma com ele, e ele cresceu dentro dos ensinos e ela era uma mulher muito devota. Inclusive é essa mãe de Constantino que ajudou depois da conversão dele a construir as grandes catedrais cristãs lá em Jerusalém e etc. E é interessante, né? Porque o que é que você tem aqui? Você tem toda uma ação de Deus para que... E no meio de uma situação que o povo cristão vinha, de alguma forma, tendo inimigos de tudo quanto era lado, né? Você tem os inimigos, os próprios judeus, né? Uhum. Que não aceitavam essa nova doutrina, essa nova religião, digamos assim. Você tem o próprio Império Romano, né? Vários imperadores que perseguiram. E agora tem um imperador romano que transforma esse povo num povo protegido por ele e, de alguma forma, conferindo a esse povo, se juntando a esse povo, ganhando também poder e conferindo poder a esse povo. Quais são os pontos negativos disso aí? O que acontece agora com a igreja, que ela passa a ter essa proteção do Império Romano, que ela passa a compor, de alguma forma, né, os meandros do Império Romano? O que é que essa igreja, em termos de distorção, em termos de desconfiguração, ela tem? Olha, tem como eu falei, lados positivos e negativos. Eu costumo ver os lados positivos do que Deus usou. Eu aqui querendo os negativos. Não, eu vou falar dos negativos, porque há aspecto negativo, entendeu? Na história diz que há, porque não se tem certeza da conversão dele. Mas ele foi usado por Deus para que o cristianismo fosse tolerado no Império como uma nova religião. Sim. E logo, ano depois, já em 325, Constantino resolve convocar um concílio para definir a doutrina da Cristologia e do Espírito Santo. Começou, então, ele deu um impulso para isso. É claro que essa ação dele, ele acabou usando o poder do Império para convocar o concílio de Nicéia, né? E há alguns historiadores que dizem que ele influenciou um pouco nessas questões doutrinárias da igreja. Então por isso muitos não defendem essa questão da ligação política entre a igreja e o Estado, né? Mas em todos os momentos da Bíblia a gente vê que não há uma ligação política entre Deus e o Estado, mas vários personagens bíblicos eles também foram usados por Deus dentro da história, dentro da política de vários países, como o Egito, como Babilônia, naquela época de Daniel e de José, Neemias, né? Ele conseguiu uma autorização do rei para reconstruir as muralhas. Então, há esse aspecto que Deus pode usar quem Ele quer. E também há um lado que realmente, em alguns momentos, ele tentou influenciar na igreja. Isso repercutiu para o século IV, o século V, até o século VIII, quando efetivamente começa a surgir a fase de soberania do bispo de Roma em relação aos outros bispos das outras regiões, e o bispo de Roma absorveu um poder, e que logo na sequência surge a figura do Papa, né? Do papado,
Então começa a haver já, aí eu creio que o papado ele fez mais mal à igreja do que o próprio Constantino, porque a partir do estabelecimento do papado é que a igreja se desvirtuou mais da Bíblia, se afastou mais da Bíblia e se foi muito influenciada por aspecto das religiões pagãs. Sim. Daquele momento da cultura greco-romana, né? E acabaram dissolvendo o poder das escrituras, né? A autoridade das escrituras, conferindo esse poder à igreja, ao Papa. Né? Exatamente. As tradições e a história se absorvendo a mesma autoridade da Bíblia, ao ponto até, às vezes, de serem mais do que a Bíblia, né? Porque hoje a gente sabe que é uma doutrina católica que o Papa, ele é o vigário de Cristo na Terra, então um documento papal, uma encíclica papal, ela vale muito mais que a Bíblia. Se o Papa dizer que é isso, aí tem que ser aquilo, mesmo a Bíblia sendo contrária. Foi isso que Lutero foi o estopim da reforma, né? Lutero se levantou construindo as teses contra essas arbitrariedades que ocorriam naquela época, né? Tá, vamos falar então da Idade Média, né? Que foi um período de muito poder também da igreja, mas de grandes distorções também. Sim. Né? De grandes controvérsias teológicas, inclusive. Vamos falar então, a Idade Média é um período de muito poder da igreja. É um período de mais de 1000 anos, né? De domínio, prevalência do bispo de Roma. E, então, até os historiadores gerais, eles dividem a Idade Média em alta e baixa Idade Média, né? Porque foi um período muito longo. Eles, inclusive, codinominam de Idade das Trevas. Né? Então, foi um momento muito negro, porque a Bíblia foi separada do povo, aí entrou o uso do latim, no culto, essas doutrinas antigas, que são várias. Nós estamos estudando essas questões de movimentos pré-reforma na conferência que nós estamos fazendo. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Deixa eu já abrir esse parêntese aqui, deixa eu falar aqui com o pessoal. A gente está estudando lá na Comunidade Altar, ao longo desse mês de outubro, já tivemos a primeira quarta-feira, tivemos agora ontem a segunda palestra. Então nós ainda teremos na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós teremos 3 quartas-feiras ainda, em que vamos trabalhar esse tema lá na Comunidade Altar. Toda quarta-feira é gratuito. E nós vamos encerrar no dia 30 agora de outubro com um debate. Na verdade, vai ser um colóquio teológico sobre a reforma. E vai ser muito bom. Você é meu convidado. Fica lá na Cidade Nova, para você que é aí da Cidade Nova, lá na Cidade Nova 6, WE68, lá na Comunidade Altar, e o pastor Jorge está lá. Bom, então voltando, Jorge, a gente está então já chegando quase lá em 1517, Sim. Né, com Martinho Lutero. Como é que a gente chega aí? Nós vimos que esse período ali da Idade Média, também conhecida como a Idade das Trevas, né, um momento muito complicado, muito difícil, de ascensão de muitos temas de heresias. É isso que provoca uma insatisfação naqueles que são os pré-reformadores, né, que começam a identificar que havia abusos, havia a desvalorização do texto sagrado em função das tradições, enfim, de uma série de doutrinas, de uma série de heresias que ganha espaço dentro da igreja. Sim. Se desvirtuando totalmente daquilo que foi ensinado por Jesus e especialmente do que nós entendemos como a salvação pela graça. Então vamos lá. Continuando daí, até a gente chegar em Martinho Lutero, como é que acontece esse movimento lá em 1517? A gente parou aqui nessa conversa por volta do século VIII com Sim. a admissão do papado. Antes disso, teve aquele período dos 7 concílios, né, que discutiram-se as doutrinas da ortodoxia. E então essas doutrinas foram bem divididas e tal, e entrou na Idade Média. A Idade Média vai até no século XI, exatamente em 1054, que com Constantino ele governava nos 2 lados do império, né?
ele dividiu o Império em Império do Oriente e Império do Ocidente. Sim. Aí ele governava de Roma e também ele estabeleceu um palácio e uma igreja até ele construiu lá em Istambul, antiga Istambul, que é a capital da Turquia hoje, que ele chamou Constantinopla, inclusive em homenagem ao próprio nome, né? Constantinopla. E lá o cristianismo se dividiu em Oriente e Ocidente. Então havia a preeminência do bispo de Roma, que virou papa, e o bispo de Constantinopla, que tinha um poder, e o de Roma tinha outro poder. E a igreja ficou quase 500 anos dividida assim em duas culturas. Até que em 1054 houve o primeiro cisma, a primeira divisão na igreja. Na igreja que sai lá dos apóstolos, quando chega no século XI, ela se divide em Oriente e Ocidente efetivamente. Então, criando-se a igreja ortodoxa e a igreja romana. E aí vai de 1054, primeiro cisma, até o segundo cisma, que foi já dentro da igreja romana, dentro da igreja do Ocidente, que em 1517 ocorre a reforma protestante proposta por Martinho Lutero. Os dois cismas, eles ocorrem historicamente em função de declínio da igreja, fundamentalmente por se afastar da Bíblia como regra de fé e prática. Nesse período da Idade Média, por isso é chamada até para a história geral, de trevas, e principalmente para a igreja de trevas, porque só existia a tradução da Bíblia em latim, os cultos eram em latim, os louvores, só tinha acesso à leitura da Bíblia, só era permitida aos clérigos, aos líderes e aos sacerdotes. Então, eles interpretavam a Bíblia do jeito que eles achavam, e assim o povo ficava dominado por essas doutrinas, muitas delas além de que havia o domínio também sobre a ciência, né? Porque exatamente. A história geral vai A apontar ciência essas trevas em cima disso como também, se né? ela fosse demonizada, né? Exatamente. E essa escuridão a Bíblia diz claramente que ela é luz para o nosso caminho. E Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, nesse período que a Bíblia ficou retida nos mosteiros e nesses locais, santuários sagrados, ela não foi para o povo. Então, o povo ficou literalmente nas trevas. E ficou a mercê, né? Então, houve uma dominação. Eu não estou espiritualizando, mas nós sabemos que existe o reino de Deus e o reino das trevas, né? E havia uma atitude mesmo até espiritual de que a Bíblia não fosse para o povo, que ele continuasse na escuridão. Até que vem os pré-reformadores, lá pelo século XII, século XIII, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola. Então, eles começam são os precursores da reforma, eles começam já a pregar por volta do século XIII, XII, XIII, né? No século XV já Johann Gutenberg inventa a imprensa, e o primeiro livro a ser publicado é a Bíblia Sagrada. E isso aí foi assim, um estupim, né? Isso foi como se fosse a internet da época, né? Viralizou. Então a Bíblia e os artigos de Lutero, as teses eram copiadas, eram impressas e divulgadas pelo povo. Logo depois Lutero traduziu a Bíblia, enfim. Já estamos no século XVI, entrando século XV para XVI, entrando na Reforma Protestante. Nós estamos falando de vários séculos, não dá para um programa de 1 hora não vai dar para a gente mastigar tudinho tão sistematicamente e tão detalhadamente, né? Então chegamos a Martinho Lutero, e assim, o clássico dia em que ele pega suas 95 teses e coloca na porta, né, o castelo de Wittenberg. Isso. Foi um dia memorável, né? As controvérsias, por exemplo, algumas controvérsias que já foram o primeiro cisma do século XI, entre ortodoxos e romanos. Eu vou citar aqui para vocês a adição no Ocidente da frase "e o filho", que é o filóquio, no credo niceno. Foi uma introdução, quer dizer, modificou o credo apostólico dos concílios ecumênicos. A controvérsia sobre as estátuas,
entre o Oriente e o Ocidente. A Roma começou a estabelecer a devoção, o culto às estátuas dos santos mortos e de próprio Cristo, de alguns personagens da Bíblia. O uso de pão sem fermento na Eucaristia pelo Ocidente, e lá mantendo a tradição no Oriente. A primazia do Papa Romano sobre o Oriente, tudo isso provocou a subordinação da Igreja Católica ao Estado, principalmente no Oriente. A Igreja Ortodoxa era dominada completamente pelos líderes daquela época, e a questão do celibato para os sacerdotes, e também a questão de os sacerdotes usar barba, uma coisa até simples, né? Sim. Já entra na questão de costumes, já estabelece essa divisão entre Oriente e Ocidente. E essas controvérsias, essas heresias, elas surgem, continuam do século XI, olha só, século XI por mais 4 séculos acontecendo, até que o estopim máximo para eclodir a reforma foi a cobrança de indulgências como se fossem impostos e taxas, para terem seus pecados perdoados e eles serem salvos, né? Então, aí Lutero ele construiu 95. Apesar de eu ter formação nessa área, mas a gente está conversando e vai trocando as bolas. Então, 95 teses ele estabeleceu e defendeu essas teses publicamente lá no Castelo de Wittenberg. Então, aí eclode essa reforma, né? Esse momento de querer ajustar a igreja a palavra, o retorno à palavra. E nós temos então aí um resumo, na verdade, se a gente pudesse sintetizar a reforma, é claro que a gente não tem como falar as 95 teses, mas nós temos hoje, que é assim a marca da reforma, que são os 5 solas, né? Eu acho que assim, a gente já está chegando no final. Se a gente falar, então, dos 5 solas, primeiro, sola escritura, ou seja, conferindo a Bíblia Sagrada, conferindo a palavra de Deus, a autoridade que lhe é devida de verdade, como, de fato, a palavra de Deus, como a palavra final. Ou seja, não existe nada, nenhum concílio, nenhuma prática religiosa, nenhuma voz mais poderosa do que a palavra de Deus. Então, para a nossa relação com Deus, como revelador do caminho da salvação, sola a Escritura, só a Escritura Sagrada, só a palavra de Deus, como sendo de fato a voz máxima da igreja. Não mais a igreja, não mais um bispo primaz, não mais um papa, não mais uma autoridade, mas sim as Sagradas Escrituras. A Bíblia em si mesma é, de fato, a nossa base de regra e fé, o sustento da Igreja do Senhor. Isso, é como se eu defino assim as 5 solas, como se Lutero tivesse pego as 95 teses e sintetizasse em 5 pontos que ele estabeleceu como base de fé para a igreja, que é conhecido como essas 5 solas, né? E esses pilares, esses 5 pilares, eles se aplicam desde da reforma até os dias de hoje, até o século XXI que nós estamos, que você pode claramente pegar esse Pentateuco, né? Essas cinco solas, e colocar como checklist nessas igrejas de hoje, né? Você olha aquela igreja, é um diapasão, né? E vê se ela usa somente a Bíblia como regra de fé e prática. Aí o segundo ponto é sola gratia, somente a graça salva. Não precisa mais comprar a salvação, não precisa mais das indulgências para tirar pecados, sacrifícios. Mas sim a graça de Jesus basta. Depois, somente a fé salva. Sola fide, somente a fé. E sola Christus, que é apenas Cristo salva, não é a mãe dele que salva, não é o discípulo dele, não é Pedro, nem é Pedro que tem a chave do céu. Tem mitos por aí que contam que Pedro
tem a chave do céu, ele tem a chave até da chuva. Chove, não chove, é Pedro que faz isso. Não existe nada disso. Eles foram grandes servos, morreram e não merecem culto, né? Porque só a nossa fé é somente em Cristo. Foi Cristo que morreu na cruz, foi Cristo que ressuscitou dos mortos, foi o único que é digno de abrir. No Apocalipse a gente vai ver qual é alguém apto para abrir o primeiro selo, né? Aí só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, só ele é o leão de Judá que pode vir abrir esse selo, né? E por último, o último pilar, sola Deo glória. Somente Deus a glória. Então a glória não é para a denominação, a glória não é para o líder, a glória não é para o seu ministério, a glória não é para o que você faz, a glória é para Deus, exclusivamente para Deus, né? Então esses 5 pilares da reforma, eles se aplicam a qualquer igreja hoje, né? Daí você vai é como se você fizesse um checklist para ver qual é a igreja verdadeira. Aí faz o primeiro ponto, aí vai. É só a Bíblia que usa. Não, usa a Bíblia, mas usa também elementos, simpatias. Usa sal, usa rosa, usa não sei o que, sal grosso, banho. Enfim, nós estamos vendo hoje na igreja contemporânea do século XXI, eu acho que 95 teses seriam poucas. Teriam que fazer uma reforma com umas 200 teses, porque tem muitas coisas sendo feitas que são extra-bíblica e muitas até mesmo heresias contra o que a Bíblia diz, né? Se você for olhar hoje em tantos lugares... Eu estou falando isso para dentro do segmento evangélico, que em tese reformado. Em tese não são mais católicos, né? Não precisa mais andar de joelho na rua, não precisa mais subir 500 degraus de escada, não precisa mais levar uma casa na cabeça. Enfim, são elementos que não há mais, né, necessidade, porque a glória é de Deus, pela graça que somos salvos, pela fé, somente pela Escritura, somente por Jesus, toda a glória para Deus. Então, há muitas coisas místicas ainda que ocorrem nos segmentos evangélicos, né, que em tese teriam que ser igrejas da reforma, frutos da reforma. E a gente vê, então, a ausência, em muitos púlpitos, a ausência da palavra genuína. Se você fazer uma varredura hoje na internet, nos mais diversos pregadores que nós temos hoje na internet, os pregadores estão pregando as suas próprias experiências, as suas pseudo-revelações, sem nenhum fundamento bíblico. Os púlpitos estão carentes de pregadores que realmente ensinem a palavra, expositivamente falando, que peguem o texto sagrado e ensine para a igreja, né? A necessidade de voltar as pessoas, de fazer as pessoas voltarem para as Escrituras. Inclusive, nós estamos fazendo isso lá na igreja esse trimestre agora, outubro, novembro, dezembro, é o trimestre de Famílias que Amam a Palavra, para chamar essa igreja à palavra de Deus, para o texto sagrado. A outra questão é a ideia de uma salvação tão custosa no sentido das obrigações humanas, quando nós sabemos que Jesus morreu na cruz para nos salvar, e é pela graça que somos salvos. Isso, a Bíblia diz, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Isso. Não é? A questão desse intermediário, desse intercessor único que é o próprio Senhor Jesus, e especialmente só lhe deu glória. Isso. Hoje em dia está todo mundo querendo ser honrado, ser aplaudido, ser magnificado nos púlpitos das igrejas, pastores ganhando uma posição de celebridade, recebendo glória, e isso é tão perigoso. Basta a gente olhar para esses 5 pontos, você usou muito categoricamente essa ideia de você estar frequentando uma igreja, vai frequentar uma igreja, pega esses 5 pontos, dá para contar nos dedos de uma das mãos. Conte, olhe para essa igreja. O fundamento desta igreja é a palavra de Deus ou a revelação do irmão tal que ora e Deus revela? É a palavra de Deus ou é a revelação do pastor? Ou uma experiência mística de um pastor? Se não for a palavra de Deus, tome cuidado. Essa igreja
prega a salvação pela graça, ou você tem que fazer uma série de sacrifícios, de cerimoniais para poder ser salvo? Quando você olha para essa igreja, você consegue enxergar que é pela fé que essa igreja se sustenta, ou ela é uma igreja sustentada na sua própria estrutura, na sua estrutura física, no seu poder econômico? É pela fé que essa igreja se movimenta? Olhe para essa igreja e veja se ali quem está sentado no trono, como o grande intercessor entre o homem e Deus, é Jesus, solo Cristo, só Ele é o Salvador. E se essa igreja de fato atribui a Deus toda a honra, toda a glória, ou se tem alguém sentado lá num tronozinho particular, se colocando como o Deus dessa igreja, como o grande Senhor desta igreja. Isso aí serve muito para a gente avaliar, não avaliar, não é essa a palavra, mas para a gente ter cuidado de onde nós estamos ancorando a nossa fé. Pastor George, por incrível que pareça, nosso tempo acabou. Queria aproveitar esse restinho de tempo para fazer... Acho que eu disse que acabou e que restinho de tempo. Você tem direito ao restão de tempo. Então eu vou fazer o pós-lúdio, né? Sim. O encerramento assim, do que a gente está conversando. Uma pergunta que me fazem na sala de aula: o que foi a reforma, pastor? Eu digo, a resposta não foi uma conspiração política contra o Império Romano, nem contra a Igreja Romana. Não foi um cisma religioso, pastor. Não foi uma revolução cultural. Não foi um reavivamento espiritual, no sentido objetivo da palavra. Ele é um avivamento, mas não foi só um avivamento. Sim. Porque alguns avivamentos, os avivamentos, eles às vezes são temporais, né? Então, ficam por um tempo. A reforma ficou até hoje marcada em toda a cultura do mundo inteiro. Porque a reforma trouxe a luz, né? Trouxe a luz, o entendimento, trouxe a palavra de Deus na língua do próprio povo. Lutero, a primeira coisa que ele fez foi traduzir o Novo Testamento para do grego para o alemão. E aí todos os outros reformadores foram fazendo na França, na Holanda, na Suíça, na Inglaterra, e foi se espalhando essa onda de reforma. Então, na verdade, a reforma, ela foi uma sujeição de Deus, usando homens para que eles se voltassem para Ele e para a palavra dele. Então, a reforma foi um movimento de retorno ao padrão apostólico bíblico. Padrão original, quando os primeiros apóstolos davam a própria vida por Cristo, né? Todos eles foram martirizados por Cristo. Então, era um amor incondicional, né? Eu queria que Deus fizesse uma reforma assim hoje, e os pastores darem a própria vida pela igreja, né? Mas alguns pastores, eles tiram a vida da igreja, ou eles tiram a vida dos membros da igreja. Enfim, há uma distorção. Talvez fosse necessário uma nova reforma. Eu não estou propondo isso, mas não é necessário. Não é necessário, né? Não é necessário. E quais as implicações da reforma para os dias de hoje, né? Para os dias contemporâneos nossos? Primeiro, a reforma, ela restaurou a teologia da salvação, a soteriologia. A gente entender que como é a salvação genuína na palavra, né? Ela resgatou a liturgia do culto. O culto agora não é mais um altar, é um púlpito. Teve um púlpito, dá para ter já adoração, porque Lutero colocou, ele saiu daquele altar imenso romano para um parlatório. Um parlatório, o púlpito onde ele põe a Bíblia aberta e prega a palavra e Deus fala. Também Deus resgatou na reforma um novo modelo de ministério pastoral, um modelo do que ele ensinou para Pedro. Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. E é uma mensagem que eu deixo para os colegas pastores. Se vocês amam a Cristo de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu sentimento, então apacenta as ovelhas de vocês.
porque elas estão dentro do redil de vocês, com problemas graves, com sequelas do pecado, que não são curadas pelo poder do Espírito Santo, muitas das vezes porque é uma pregação superficial e não uma pregação, como diz o texto de Hebreus, que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra até o mais ínfimo do ser humano, É né? a divisão da alma e do espírito. Isso, então a palavra de Deus, que a reforma resgatou na sola escritura, a palavra de Deus tem esse poder terapêutico de ir lá no centro, do centro de formação da pessoa e trazer a transformação. E também ela afetou muito a eclesiologia, que é como a igreja ser a casa de Deus de verdade. Uma casa de oração, uma casa de adoração e uma casa de refúgio para aquele que sofre, para aquele que tem as feridas da alma, tá? E que a igreja tenha uma visão de que ela é autônoma, de que ela não precisa dos homens, não precisa do poder governamental, por exemplo, do poder político. Ela tem poder em si mesma, porque ela é a instituição que Deus disse que implantaria o reino de Deus na terra. A palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia não são carnais, isso, né, mas elas são poderosas em Deus. Enfim, meu amigo... E eu encerro, pastor, deixando um versículo para nossos ouvintes. É Gálatas 1:8, que diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Porque é só a escritura mesmo, né? em memória dessa reforma que a gente esse ano vai completar 507 anos. Eu até comentamos nas nossas conferências lá, no primeiro dia, de que a história da reforma precisa ser resgatada, porque hoje as pessoas comemoram o 31 de outubro como o Halloween, o Dia das Bruxas. Até mesmo dentro de algumas igrejas fazem essa brincadeira aí, que não é uma brincadeira, é algo sério, né, simbólico. Sim. Mas a reforma, com toda a história que fez e a transformação que ocorreu na igreja e no mundo, ela precisa ser lembrada historicamente, para que a gente não esqueça de que esses homens reformadores deram muito deles as próprias vidas por esse retorno da igreja às Sagradas Escrituras. Maravilha. Pastor Jorge, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui, por estar conosco também às quartas-feiras, agora lá na Comunidade Altar, ministrando. A você que tem acompanhado a gente, toda quinta-feira, às 9h, nós temos um episódio novo, e a partir de agora, retornando com os novos episódios. Na próxima semana, nós teremos um novo episódio aqui. Vamos conversar com a pastora Scarlett, uma mulher de Deus, que vai conversar com a gente sobre o papel da mulher, por exemplo, no ministério dentro da igreja, o serviço da mulher, a importância hoje da mulher, até porque também nós estamos no Outubro Rosa. Ela não vai falar sobre o tema do Outubro Rosa, mas vai falar como mulher sobre outras possibilidades da mulher hoje dentro, por exemplo, dos nossos ministérios dentro das igrejas, tá certo? Então, aguardo você. Então, obrigado pela audiência, fique na paz, compartilha com muita gente, manda seus comentários, coloca sugestões aí pra gente, dos temas que você gostaria que a gente tratasse aqui. Lembre-se que nós somos o Intríade, e o Intríade trata de teologia, trata de psicologia e de temas diversos, tá bom? Fica na paz e até o próximo, se Deus quiser.